Olá pessoal, meu nome é Pedro Iguchi e nesse vídeo irei demonstrar como realizar análises fitossociológicas de florestas utilizando o Fitocom. Muito bem, o Fitocom é um aplicativo web desenvolvido por meio do R e ele integra funções e pacotes específicos para análise de dados vegetacionais e apresenta de forma bastante simples e intuitiva. O acesso ao Fitocom se dá diretamente por meio de um endereço web, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito bem, logo na interface de entrada do Fitocom, é possível encontrar algumas informações importantes, como, por exemplo, instruções de uso, pacotes de funções utilizados e referências bibliográficas, e demais detalhes técnicos. Bom, o Fitocom ainda está em processo de construção, mas nesta versão é possível calcular os descritores fitossociológicos e índices de diversidade, é possível realizar a inferência do esforço amostral por meio dos dados de abundância e área basal, e também fazer a análise de espécies indicadoras. Como um primeiro procedimento, é necessário preparar o arquivo de entrada, que deve ser no formato CSV e ter no máximo 32 megas de tamanho. Esse arquivo ele é salvo de forma temporária em cada sessão de análise no servidor do RStudio. Aqui eu tenho um exemplo de como esse arquivo de entrada deve estar organizado. Obrigatoriamente é necessário ter uma coluna parse para a indicação das parcelas, uma coluna SPP para as espécies e uma coluna DDAP. A coluna extratos, que deve ser indicado dessa maneira, é necessária apenas para a análise de espécie indicadora. No meu caso de exemplo aqui, nós temos exposições topográficas, mas poderia ser uma outra situação de estratificação ou setorização, como, por exemplo, tipo de solos, estágios sucessionais, etc. Bom, pessoal, com o arquivo de entrada pronto, agora nós temos que clicar em menu, em seguida descritores fitossociológicos. Na caixa de diálogo que abre, nós temos que inserir informação a respeito do tamanho da área de cada parcela, de cada unidade amostral. Nesse exemplo aqui, 200, mas obviamente poderia ser diferente. Em seguida, a gente vai escolher o arquivo CSV. No meu caso aqui, dados exemplo 1. Clicando aqui, o Fitocom ele já vai processar os dados, e aqui a gente já tem um resumo da análise fitossociológica. A densidade total por hectare, a área basal por hectare, a riqueza, o índice de Shannon, ecoabilidade de Pielot e o número de rio. Na tabela fitossociológica, nós temos aqui todo o cálculo para todas as espécies, de densidade absoluta, relativa, dominância absoluta, relativa, frequência e o valor de importância. Percebam que dá para exportar o dado como CSV também. Dá para a gente fazer essa exportação dos dados. E na aba Esforço Amostral, nós temos aqui a opção de selecionar um sistema de amostragem simples, estratificada, sistemática, a área total da floresta, o nível de significância, o limite de erro admissível e a definição aqui da área de cada um dos estratos, no caso de amostragem estratificada. E aqui, como resultado, nós temos o erro de amostragem relativo e o número necessário de parcelas, tanto considerando a abundância quanto a área basal. No menu diversidade, nós temos uma tabela com a informação que é utilizada para a construção da curva de acumulação e de extrapolação de espécies, como, por exemplo, o esforço amostral relacionado às parcelas que nós temos, ao número de parcelas que nós temos, o método utilizado, se é interpolação ou extrapolação, a riqueza estimada com seu respectivo intervalo de confiança, com limites superiores e inferiores,
a cobertura da amostragem também com seu intervalo de confiança. E na aba curva, nós temos o gráfico plotado, né, onde nós temos aqui no eixo X o esforço amostral. Nesse caso aqui, o número total de parcelas é 50, né, então nós temos a interpolação da curva até 50, e depois, com a linha pontilhada, nós temos a extrapolação até numa situação hipotética em que nós tivéssemos o dobro do esforço amostral, né? Ou seja, 100 parcelas. No eixo Y, nós temos a riqueza, né? O número de espécies. E aqui, essa banda vermelha representa um intervalo de confiança. E nessa caixa de diálogo à esquerda, é possível mudar alguns parâmetros para construir diferentes tipos de curvas de acumulação de espécies conforme o pacote utilizado para essa análise, que é o iNext. E por fim, nós temos a opção para realizar a análise de espécies indicadoras. Abrindo aqui essa caixa de diálogo, nós temos que selecionar duas informações. A primeira informação que nós temos que indicar é da coluna relacionada às parcelas. E a segunda informação é da coluna referente aos nossos setores, né? E nesse caso aqui, os nossos setores são referentes a estratos topográficos, né? Posição topográfica norte-sul, né? Então aqui nós temos já a análise de espécies indicadoras, né? Nós temos todas as espécies indicadoras e os seus respectivos valores indicadores para a exposição norte e exposição sul, e o valor da significância do valor indicador, né? Então, por exemplo, a primeira espécie aqui, a Araucária angustifolia, né, teve um maior valor indicador na exposição norte, que foi significativo. Mais para baixo aqui nós temos, por exemplo, o Sapium glandulosum, que, por sua vez, apresentou maior valor indicador na exposição sul, também significativo. Bom, pessoal, então este é o Fitocom. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Pretendo trabalhar ainda nesse aplicativo web, adicionando novas funcionalidades. Mas, enfim, eu acho que é um bom exemplo para mostrar aí toda a potencialidade que tem a linguagem de programação estatística R. Isto aí, abraço e até mais.